bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, aqui na TV SMAC na Brasil, eu tenho a honra e a satisfação de receber o engenheiro mecânico, professor Oswaldo de Siqueira Bueno. Professor, vou chamá-lo assim porque, para mim, o título maior que alguém pode ter é de professor. Pode ser engenheiro, pode ser médico, mas professor é o título que a gente tem que respeitar muito. Então, professor, obrigado por atender ao pedido da entrevista. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco da experiência que a gente tem, ou seja, a experiência, seja ela de vida, ou seja ela técnica, de que a gente vai levando e pode chegar a formar família, criar os filhos, seja lá como for, esse é o nosso objetivo. Correto. Então, eu fico muito grato por essa entrevista. Eu é que fico... Quando ele fala um pouco da experiência, é um pouco que já tem 48 anos, porque ele é formado na turma de 1973 da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, um grande templo do ensino da engenharia, a nossa velha e gloriosa Poli. Quer dizer, vai completar 50 anos aí, daqui a 2 anos de formado, né, professor? É. Só a título de curiosidade, meu pai está com 96 anos, se formou engenheiro arquiteto, naquela época eram 2 títulos, quando ele se formou, em 48, e ele está bem de saúde também. Graças a Deus, que maravilha. Família. Que bom, que bom. E eu estou vendo alguns livros aí atrás também, eu fico pensando, os livros de 1973, que o senhor comprava lá, tinha que comprar para fazer o primeiro ano, aliás, para fazer o curso de engenharia, era fácil de arrumar livro naquela época? Não era fácil. Eu não posso reclamar, porque meu pai sempre teve recursos para poder trabalhar, para poder estudar. Então, nesse ponto, não é esse o problema. Mas não tinha livro para você comprar em português. Eram raríssimos os livros. Talvez um dos poucos que eu tenho é um de termodinâmica, em que já foi feito em português, mas tudo com sistema inglês de unidades. Nem tudo é perfeito. E a gente tinha só que usar livros que eram de origem argentina, em espanhol, ou livro de origem russa, ou da União Soviética, vamos dizer assim, que aí eram em espanhol, ou podia ser em inglês, mas eram extremamente baratos os livros russos, e você tinha os livros em inglês, evidentemente, que vinham dos Estados Unidos para você poder trabalhar, ou da Inglaterra, de outros países. França eu já nem conto, porque boa parte do pessoal não tinha a língua francesa como uma língua conhecida. Então, era o inglês, o espanhol e o português, evidentemente, mas raríssimos livros em português. Em comparação com os dias de hoje, o senhor ainda dá aula, né? É totalmente diferente. Eu não diria totalmente diferente, mas, por exemplo, o livro que eu gosto de usar para dar aula é um livro Refrigeração e Ar-Condicionado, do Stecker, traduzido pelo professor Jabardo, e ele é muito bom, mas é um livro de origem inglesa, um americano, então é uma tradução. Então, você tem alguns livros realmente de origem brasileira, publicados, etc., e é mais acessível, hoje é bem mais acessível. Mas se eu disser qual é o livro que eu uso para o trabalho todo dia, eu vou dizer os livros da Ashworth. Eu vou realmente pegar os livros, manuais da Ashworth, e eles é que vão me dar a orientação que eu preciso. Correto. Então, agora, ainda hoje em dia é o inglês, que é a língua básica. Legal. Quer dizer, aí também tinha que ser fluente em inglês, ler com rapidez, e acredito que isso tenha ajudado muito na sua carreira, né? Sim, eu diria que meu pai e minha mãe foram pessoas sábias, porque me mandaram estudar inglês quando eu tinha 12 anos. Eu odiava, eu queria ver televisão à noite, era mais divertido do que sair e ir para a cultura inglesa e aprender o inglês. Mas, bem ou mal, quando eu tinha 18 anos, eu estava formado e com título de um certificado de inglês. Eu podia até dar aula de inglês, vamos dizer assim, aula para o curso básico. E isso foi, digamos assim, a grande mola propulsora do meu trabalho, de eu vir, no final, acabar nesse mercado de ar-condicionado. Eu trabalhava na DEC, Metais Sanitários, Ligas Não Ferrosas, e decidi fazer um curso de ligas não ferrosas. E no curso tem que fazer um trabalho. Nesse trabalho eu escolhi trocadores de calor. Aí conversei com meu pai. Ele disse, preciso fazer um trabalho de trocador de calor. Ele falou, eu conheço o Dr. Hans Sonnenfeld.
E o Dr. Hans, que era um dos diretores da antiga SEBEC, que foi um dos grandes instaladores, meu pai conhecia, evidentemente, porque meu pai trabalhava em obras, no ar-condicionado, e eu fui lá conversar com ele. Conversando com o Dr. Hans, ele disse, Oswaldo, você vai fazer o seguinte, conversa com Bodansky, Robert Bodansky, que é um outro nome conhecido no mercado. Ele vai te ajudar. E aí fui conversar com o Robert sobre trocadores de calor, cobre e alumínio. Batendo na porta, ao entrar, eu cumprimento, ele olha para mim e diz, você fala inglês? Eu falei, falo. Você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, mas eu não estou procurando emprego. Eu estou aqui para fazer um trabalho de letado, de trocador, casco e tubo. Você leu, tem alguma coisa para que a gente use cobre e alumínio para fazer o trabalho lá de formação no curso? Não, responde a minha pergunta. Você fala inglês? Eu falei, falo. Aí a entrevista toda passou a ser em inglês e ele me contratou. E eu fui trabalhar na antiga Starco, Sociedade Técnica em Ar-Condicionado, que era uma empresa fundada em 48, pelo próprio Bodansky também, e outras pessoas. E ela sempre foi minha grande mola propulsora, quer dizer, o inglês, nunca me perguntaram se eu era engenheiro mecânico, formado em que ano, fez alguma especialização. Não. Fala inglês? Fala. Ah, então tá bom. E aí a gente foi levando. E, evidentemente, isso tinha uma razão de ser. Eles estavam prevendo um acordo de fabricar produtos no Brasil, que é o que a Starco acabou fazendo. Então, precisava de alguém que pudesse ler os manuais em inglês, evidentemente entendesse os manuais, soubesse as regras e tivesse alguma capacidade de fazer uma adaptação daquele material todo americano, vamos dizer assim, para as nossas necessidades de linha. Então, nós fizemos uma série de trabalhos, foi muito bonito na época, que era de projetar as máquinas, testar, confirmar a capacidade, acertar a fabricação dela toda no chão de fábrica e depois, quando a máquina sair, acompanhar a instalação, manutenção, reparo, seja lá o que for. Então, isso me deu uma visão muito grande e muito útil de todas as etapas em que um equipamento é usado. Então, se alguém me aí entrou no ar-condicionado e não saiu mais. Aí não sai mais. Não sai mais. Eu trabalhei, isso foi em 75, janeiro de 75, fui trabalhar na Starco, que era na rua Carlos Weber, hoje não tem mais nada lá, e fui trabalhando até 91 na Starco. De 91 até 94 eu trabalhei na Trane do Brasil, na época, né, que tinha vindo para cá. Depois, de 95 até 2000, trabalhei na York, refrigeração, e depois decidi trabalhar por conta. Eu achei que ia ser melhor para mim, vamos dizer assim. Em 2000, o senhor tem um estudo que eu estava vendo, que eu reputo da mais alta importância, até porque, com esse negócio de pandemia, nós estamos fazendo essa entrevista online. Eu estou em Santo André, na divisa com São Bernardo do Campo, aqui no ABC, em casa, e o senhor tem um trabalho importante com a indústria automobilística, com uma importante montadora aqui de São Bernardo do Campo, que, se eu não me engano, foi em 2000, um estudo sobre o choque térmico em motores a combustão, é isso? Como é que foi esse estudo? Exato. Todo carro, aqui no Brasil, a gente pega 0 graus, que já tem um certo risco, mas a gente coloca o etileno glicol no motor para que não congele e também que as pressões sejam mais baixas. Então, a pressão saturada de evaporação é mais baixa. E, com isso, as mangueiras não se rompem. Então, tem uma série de vantagens. Mas, no caso de quem mora para menos 25, não pode congelar. De jeito nenhum, porque se ela congelar, ela rompe o bloco. E aí a coisa está. Então, existia um ensaio que era o seguinte, tá bom, você tem um carro, você vai pegar ele com menos 25, menos 30, vai ligar o motor. Então, primeiro tem que ver se ele parte mesmo. O óleo é viscoso, o óleo parece um mel. Assim, é bem grosso, fica bem... Aí ele tem que partir, em 1 minuto ele tem que chegar na temperatura de 90 graus, depois ele funciona num certo regime que eles pré-estabelecem lá, de acelerar, está tudo num dinamômetro, e depois volta a desligar e volta outra vez a esfriar o motor. Pra você ter uma ideia, um motor aguenta 50 vezes isso. Depois ele realmente acaba estragando as guarnições. Mas o teste é para ver se ele tem a habilidade de funcionar nessa condição.
Não se ele vai ter muita vida. Se você fizer muito isso, evidentemente, não teste logo em seguida o outro. E isso, na verdade, eu trabalhava na York, e a York vendia esse sistema. Então, eu acho que na vida a gente aprende muito conforme a gente aceita desafios ou vai ver coisas diferentes. E foi o que aconteceu nisso daí. Eu vi como eles faziam, como as contas eram feitas, etc. Tanto que o primeiro foi para a fábrica que ficava em Curitiba, perto de Curitiba, agora não vou lembrar o São nome. José dos Pinhais, é isso? São José dos Pinhais. Tem uma fábrica de motores lá, eles faziam um motor para carros ingleses ou coisa parecida. E depois, aí sim, eu fiz um projeto todo meu que foi para a Volkswagen. É. Mas a briga toda que houve foi, eu perguntava qual é o tamanho do motor que você vai testar, porque precisa fazer toda a inércia térmica, todos os cálculos, etc. Ah, não, isso aí é meio secreto. Mas qual é o ciclo que você vai fazer no motor? Isso é meio secreto. Meu, então você não me deu nada para fazer o cálculo. Eu vou te entregar alguma coisa, mas não vai funcionar. E realmente não funcionou na primeira vez. Tivemos que fazer correções. Eu li uma entrevista sua para o portal Terra, né, quando se começou a falar da vacina contra a Covid-19, vacina da Pfizer, que exigia um freezer de menos 70 graus. E aí foram procurá-lo. Quer dizer, tem todos esses estudos que o senhor faz, essas consultorias. Como é que está esse mercado aí hoje? Eu acho que o mercado, por alguma razão da pandemia, as pessoas necessitaram mais do consultor. Então, eu tenho recebido solicitações de ir, visitar, resolver problemas, etc., que eu não vou dizer que eu estou recusando o pedido, mas está difícil de eu trabalhar com tudo que chega na minha mão. Então, isso é muito importante. Quer dizer, a história da vacina surgiu de uma entrevista, que, se não me engano, foi na Bandeirantes. E a gente sempre faz a coisa em cascata. A gente nunca tenta ir direto de 25 graus positivo para menos 75, sei lá eu. Não dá, é muito complicado. Então, a gente, se olhar até menos 40, por exemplo, é um gabinete só, lá dentro tem menos 40, fora tem mais 25, o compressor já são em 2 estágios, tem uma série de características para você poder funcionar. Quando você vai a menos 75, o espaço são 2 gabinetes, um gabinete externo, um gabinete interno, e você mantém a temperatura no espaço de ar entre os 2 gabinetes num valor razoável, menos 15, menos 20, e aí você vai para o outro. Então, você é obrigado a fazer isso. Então, se você comprar uma geladeira, um freezer especial para menos 75, você vai ver que ele tem 2 gabinetes, um dentro do outro. E tem 2 sistemas de refrigeração. Cada um faz uma coisa. Então, esse raciocínio, eu olhei para como é que vai transportar as caixas, porque esse daí, que é o da Pfizer, ele vem em caixas isoladas com gelo seco internamente. E o gelo seco é para manter menos 70, menos 75. Ele dura, não vou lembrar exatamente, mas 15 dias, é alguma coisa assim, esse gelo seco, se eu não fizer nada. E essa caixa isolada, ela está em contato com o ar externo, 25, 30 graus, e menos 70 lá dentro. Então, tem todo um processo de transformar o gelo seco de sólido em vapor, porque ele vai direto, é sublimação. Então, eu usei o mesmo raciocínio num caminhão frigoríficado. Caminhão frigoríficado de menos 25 é o que tem, é o que transporta congelados, não tem nenhuma novidade, tem vários caminhões, talvez a nossa frota seja pequena, mas tem. Então, se você coloca a caixa de menos 75 dentro do caminhão frigoríficado com menos 25, eu estou fazendo justamente aquilo que faz a geladeira especial para poder. E com isso, ela deve durar o dobro, pelo menos, do tempo. Então, eu começo a já falar em 30 dias, 40 dias, alguma coisa assim. Então, era aquilo. É possível? O Brasil tem condições? Possível é. É só você pegar o caminhão e fazer dessa forma. Se ele está em condições, eu não sei. Saber como é que vai ser a logística toda de distribuir a vacina, quem é que vai receber, se ele tem para aplicar rapidamente. E existe também um tempo de vida da vacina que varia em função da temperatura que você mantém. Então, basicamente, foi isso. Quer dizer, muitas vezes a gente associa como é que é um produto a uma outra forma de fazer, que não é exatamente aquela, mas que vai produzir bons resultados. Então, por isso é que eu disse que não, o Brasil pode transportar menos 70. Ótimo.
Professor, nós temos entre os nossos telespectadores vários estudantes de engenharia, né? A própria Esmáquina tem uma preocupação constante com a qualificação da mão de obra dos colaboradores das suas empresas. Eu pediria uma mensagem sua para esse pessoal. O que eles devem colocar como foco? O que deve ser a preocupação de quem está começando nesse mercado hoje? Eu diria, mas isso vai da minha experiência. Cada um tem uma história diferente, cada um tem uma forma diferente de ver as coisas. Meu primeiro emprego como engenheiro foi na Ford, como eu mencionei. E a Ford me ensinou a fazer relatório. Ela disse, você vai fazer um relatório da sua experiência? Qualquer um tem que ser capaz de ler. Então, para qualquer um ser capaz de ler, você vai fazer assim. Ele tem uma página, um relatório simples, você diz qual é o teste, qual foi o processo de teste e o resultado do teste. Uma página. Aí você tem um outro que são 2 páginas. Você acrescenta algum comentário sobre o teste. E o outro você faz quantas páginas você quiser. Então, a Ford me ensinou a fazer teste, ser conciso e ser claro, porque você mandava o relatório e o cara não entendia, voltava para você outra vez para fazer. Então, essa foi a grande vantagem que eu tive na Ford, vamos assim, aprender a fazer as coisas. O outro foi, você nunca está sozinho na vida. Você sempre tem alguém que você vai poder se apoiar. Não sei se eu tive muita sorte na vida, ou seja lá como for. Então, alguns dos nomes que eu citei, como o Dr. Hans, o Dr. Bodansky, depois Raul Bollinger, dentre outros, assim como os que trabalharam comigo, eles sempre me ensinaram as coisas. E dessa forma eu pude chegar a bons resultados. Então, é muito importante saber escutar. Para dar um exemplo, eu estava partindo uma máquina e tinha um instrumento chamado fazímetro. Ele me diz qual é a sequência de fases, se o motor vai girar no lado certo ou se vai girar no lado errado. Eu colocava o fazímetro na máquina, nas 3 tensões, e ele dizia, não sei. Eu falei, epa. Aí eu mudava, invertia, ele dizia, está errado. Se um diz está errado, e o outro diz, não sei, eu não sei, está certo. Por alguma razão, o aparelho está esquisito. Mas eu não conseguia fazer a máquina partir, porque a proteção interna dela dizia, está errado. Eu passei uma tarde toda checando todas as ligações, conexões, esquema, microprocessado. Olha, imagine o que você quiser dentro da máquina, eu chequei. E do meu lado teve o auxiliar de eletricista que puxou os fios, modo de dizer, fez a instalação elétrica, fez as conexões de tudo. Ele me puxava pela mão, falava, mas doutor, ninguém me falou que esse fio tinha lugar certo para ligar. Todo mundo falou, liga aí, eu liguei. Então, deve ter alguma coisa errada, vamos inverter os fios. Falei, mas que inverter? Bom, aqui o meu instrumento diz, não sei. E o instrumento? Agora ele diz que está errado, tá vendo? Então, vamos ficar com não sei, pelo menos deve funcionar. Bom, depois de ter gasto a tarde toda, o técnico olhou para mim e disse, o senhor me permite? Eu falei, o quê? Eu vou trocar o fio. Se eu trocar 2 fios, eu inverto a fase. Isso qualquer um sabe. Mas eu queria achar o defeito em outro lugar, por causa do instrumento que eu estava usando. Ele trocou os fios e a máquina funcionou. Ou seja, muitas vezes, dentro da simplicidade da pessoa, ele tinha a melhor forma de responder. Quer dizer, ninguém me disse nada, eu liguei fio, posso ter ligado errado, então vamos desligar e ligar novamente de forma diferente. E realmente a coisa tem muitos outros casos assim, que você, com o técnico diz que não vai funcionar direito, aí você pergunta por quê, e ele não sabe responder, aí ele só diz, não vai funcionar direito. Um outro caso bem curioso foi que aconteceu no sul da Bahia, tinha que rodar uma máquina, e essa máquina tinha 3 compressores em paralelo. E a gente estava mexendo em um deles. Então, ficou 2 compressores funcionando e um desligado. Depois que nós trabalhamos a manhã toda na máquina, etc., eu falei, eu vou apertar o botão e vou ligar o terceiro. O cara disse, doutor, se fosse eu não faria isso, não. Como não vou fazer isso? A máquina está aí, nós não fizemos nenhuma coisa errada com ela, está dentro das características, vamos apertar esse botão. Olha, o senhor vai apertar e é sua responsabilidade. Que der errado é sua, o senhor que vai consertar depois, não você ou não. Bom, eu apertei o botão. A máquina fez pá! Um barulho grande e estourou a guarnição da cabeça do pistão. Aí eu falei, meu Deus, mas por que aconteceu isso? Bom,
Para conseguir uma guarnição nova, eu tive que pegar 300 quilômetros, chegar até Vitória, pegar essa guarnição num revendedor, guiar mais 300 quilômetros, voltar para lá, remontar o compressor. Aí eu fiz todo esse caminho, rodei os 600 quilômetros. Quando cheguei, o técnico aí, para me chatear um pouco, ele falou: oh, doutor, achei uma guarnição, eu tinha uma guarnição aqui comigo. Vou montar, e vai ficar legal. Falei, tá bom, mas aí eu fiquei com aquilo, né? Porque estourou. E estourou o seguinte: eu tenho 2 compressores trabalhando. Qual é a temperatura de condensação? 42 graus, sei lá, 43 graus. Tem um compressor parado. Qual é a temperatura do dia? 30, 32 graus. O que acontece? Aquela temperatura é mais alta que essa. Condensa o refrigerante no ponto mais frio. Não precisa ter troca de calor fantástico, simplesmente ele enche. Ele encheu a parte de descarga do compressor de líquido, como um trecho da linha de descarga também de líquido. E quando eu dei a partida, o pistão subiu, não teve para onde o vapor ir. Não tinha espaço suficiente. A pressão subiu muito rápido e estourou a guarnição. Então, o que aconteceu, e que às vezes eu brinco e uso esses exemplos em aula, que é, escuta o cara que está trabalhando ao teu lado. Ele fez isso várias vezes. Ele provavelmente não vai ser capaz de lhe explicar o porquê das coisas. Mas ele vai dizer que aquela atitude, aquela ação que você vai fazer, vai trazer algum problema. Mas essa relação entre o acadêmico, o engenheiro e o técnico, ela é vital e tem que ser uma via de mão dupla. É uma via de 2 lados. Eu nunca consegui fazer as coisas sozinho. Eu sempre precisei de alguém que me ajudasse. Podia ser um outro engenheiro, tudo bem, mas você precisa de uma segunda pessoa para te colocar em xeque do que você está fazendo, se vai dar um bom resultado. E o curioso nas aulas é que os alunos falam: oh, a gente gosta muito dos exemplos que você dá. Os exemplos que você dá realmente ajudam a gente a entender o que está acontecendo. Mas o mais divertido é o que está errado. O que está errado é mais divertido. O que dá certinho, que você diz: olha, eu fiz, pensei e deu certo, isso não tem muita graça. Agora, o que você vai lá e quebra a cara? Aí esse é mais divertido. Agora, eu pegaria, já que a gente está falando assim, inclusive de ter uma linguagem mais acessível para as pessoas, e a gente procura aqui também na TV falar para um público que não é o público do setor especificamente só, não é o engenheiro, não é o dono da empresa, não é o instalador do ar-condicionado, o projetista, mas a gente está querendo falar também para aquele que vai contratar esse serviço. O que ele deve observar quando ele vai contratar um projeto, quando ele vai contratar um ar-condicionado? O que é principal para ele? Bom, ele precisa ter uma boa experiência. Ele precisa saber que os números são diferentes. Então, por exemplo, se eu vou fazer um projeto de um restaurante, talvez eu tenha que trabalhar com aproximadamente 10 metros quadrados por tonelada. Porque o pessoal está se alimentando, ele aumenta o metabolismo, ele, se tivesse bem quando ele entrou, ao comer ele sente mais calor. Não sei se já reparou isso. Por quê? Porque o corpo começa a processar os alimentos. Não é nada de horrível, não é por aí, mas fica. Você tem que manter uns 22 graus lá direitinho. Ao mesmo tempo, é pessoa mais prato de comida quente. E cada pessoa recebe um prato de comida. Sim. E aquela energia adicional tem que ser considerada na carga térmica. E a densidade é razoável, tem bastante pessoas por metro quadrado, etc, etc. Então, dá um valor alto. Aí, quando você vai para uma residência, uma casa, você pode ter 3 pessoas em 150 metros quadrados. Isso é nada em termos de pessoas ou coisa parecida por metro quadrado. Então, a carga térmica, dependendo de como foi construída a casa, o material empregado, etc., vai assim a uns 15 a 20 metros quadrados por watt. Então, eu saí de um número que era bem baixinho e cheguei no número, quer dizer, um número que era baixo em termos de metro, mas era elevado em termos de carga térmica, num número grande. Então, o manualzinho da ASHO de bolso, que eu levo sempre assim para baixo, ele tem parâmetros máximos e mínimos. Não quer dizer que se você projetou e caiu fora daquilo, que você está fazendo alguma coisa errada. Está certo. A conta está certa. Mas verifica se não cai dentro daquela faixa. Então, ele tem que ter uma habilidade de reconhecer quais são as variações de vazão de água, quais são as variações de temperatura que ele pode ter. Por exemplo, ele deve saber que a água não pode voltar para o chiller acima de 20 graus. Normalmente, eles têm que tomar cuidado com isso, ou ele tem que projetar a máquina de acordo para isso. Ele tem que ver qual é a temperatura que ele vai ajustar, qual é a variação de temperatura que ele vai ter.
Bom, esses são os valores. E o outro conceito que eu acho muito importante, carga térmica é energia, não é potência. É energia ao longo do dia todo. Então, o exemplo que eu uso era um shopping center que eu acompanhava. Tinham 3 chillers de 250 toneladas, mais termoacumulação. Desligava eles no horário de ponta, das 5 às 8. Aí trocaram por 3 máquinas de absorção. E iam fazer geração, já que ia fazer geração, tinha gás, já que tinha gás, tocava a máquina de absorção. Botaram 3 máquinas de 220. As 3 máquinas não aguentavam, porque as outras eram 3 de 250, mais a termoacumulação, que é quase outro chiller, se não mais que um outro chiller. Aí como é que você resolve um problema disso? Manda jogar fora as 3 máquinas de absorção, volta para o outro. Em parte eu fiz isso. Eu botei para rodar um dos chillers que estavam lá parados há muito tempo. Tudo bem, conseguimos botar para rodar, já ficou melhor, aí ele passou a atender. Mas aí eu raciocinei em termos de energia. O que acontece se eu produzir água gelada o dia todo, já que a máquina de absorção não tem horário de ponta para ela, o consumo elétrico dela é muito baixo. Então, se eu analisava e via, não, eles ligam a máquina às 9 horas da manhã. A máquina de absorção leva 1 hora para entrar em regime. 1 hora não, vai 40 minutos. E quando chega às 10 horas da manhã, eles entram com todas as lojas como carga, assim, bluf, dá um impacto no sistema todo. Bom, quase que imediatamente a água que estava chegando perto de 8, 7 graus, volta para 13 graus. E aí se mantém 13 graus o dia todo. E as máquinas não conseguem abaixar. Checa as máquinas estão perfeitas, elas estão dando exatamente o que elas tinham que dar. Como é que você resolve um caso desse? Então, aí você raciocina em termos de energia. Eu vou botar a máquina para funcionar mais tempo. Eu não vou ligar a máquina às 10 horas da manhã e desligar às 11 da noite. Ela vai funcionar o que for necessário para que ela tenha água gelada a 6, 7 graus. Quando entrar a carga, e mesmo depois que terminar a carga, ela vai continuar esfriando para no dia seguinte usar o volume de água que eu tenho do tanque. Não posso usar termoacumulação, porque a máquina de absorção não vai fazer gelo. E os tanques que tem. E melhorou. Derrubei a água de 13 para 10. Não foi a solução, mas foi uma solução que para o cliente não custou nada. Só custou o horário em que o cara aperta o botão para ligar a máquina, o funcionamento dela, e para ela poder funcionar. Então, é muito importante que ele tenha uma noção muito boa da termodinâmica, do que está acontecendo naquele evento, como é que ele vai tratar. Agora, você vai dizer, como é que você pensou nisso? Porque eu mexi com refrigeração. Sim. Eu também mexi com refrigeração. E refrigeração, a carga é 24 horas. Porque ele tem que manter um ambiente, uma temperatura menor que o ambiente externo, e ele funciona 24 horas. Correto. Então, você faz as contas por 24 horas, considera tempo de degelo, etc. Então, isso é muito importante. E o outro é, nunca esqueça de escutar as pessoas que estão do teu lado. Sim. Sempre pergunte, fale, seja honesto em dizer o que está certo ou não. Correto. Teve um outro caso que foi do Arco da Velha. Eu fui inspecionar uma máquina que tinha quebrado. Estava bastante danificada, um chiller a ar. Olhei o chiller a ar, etc. E eu falei, olha, tudo que eu consegui ver é que está faltando comunicação entre o módulo central de controle e o sistema de expansão, a válvula de expansão. Então, alguma coisa aconteceu aí e está dando problema. Não, tal, não sei o quê. Eu falei, então precisa revisar, e essa pane não é de quem operou a máquina, é do fabricante. O fabricante é responsável por garantir que a máquina tenha suas informações corretas. Não tem, não foi um black book enorme. Outra vez, o auxiliar de mecânico está do meu lado e falou, olha, doutor, eu não sei, mas toda vez que deu problema, apareceram esses 3 letrinhas aqui no painel. Aí eu peguei as 3 letrinhas do painel e descobri que era falha de comunicação entre a válvula de expansão e o módulo central. Aí eu falei, está aqui, está anotado no caderno dele. E o pessoal que operava a máquina, com medo, tinha escondido toda a informação. Me deram um calhamaço de papel dessa altura para dizer, procura o efeito aí, qual foi o defeito, porque o sistema anota. Só que ele anotava todos os defeitos do mundo. Então, você virava páginas e páginas e páginas e não aparecia. Então, outra vez, por quê? Porque o cara fez o que foi mandado para ele fazer, anotar uma informação. Correto.
Professor, eu ficaria aqui mais umas 2 horas batendo papo, porque essa aula está espetacular, mas, infelizmente, o tempo de televisão é implacável. A gente vai voltar a falar mais vezes. Eu quero agradecer muito por essa entrevista. Se eu tiver algo que queira acrescentar, fique à vontade. Não, a única coisa que eu acrescentaria é que é evidente que a pessoa sempre tem um início, e esse início vem da família. Evidentemente, as posses são diferentes, cada um vai ter uma determinada chance, mas uma coisa que eu sempre me lembro e guardo muito bem, felizmente minha mãe já é falecida, é que minha mãe era professora, meu pai engenheiro arquiteto, então os dois eram formados, nós somos em 11 irmãos, dos quais uma morreu ao nascer, são 10 então, e me lembro de minha mãe sentar na mesa e tomar a lição de 5 filhos de manhã e de 5 filhos à tarde. Então, eu classifico com isso como fundamental da gente ter tido uma orientação escolar. Sim. Nem sempre isso é possível para todo mundo, seja lá como for, mas foi isso. Depois me mandaram aprender inglês e aí o resto depois foi comigo. Tá certo. É isso aí. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder conversar um pouco. Peço desculpa por, às vezes, falar coisas um pouco mais, mas eu acho que isso é importante, um pouco da vida, como é que a coisa se processa. Não tem a menor dúvida. E nós vamos voltar a falar mais vezes. Vou perturbá-lo para pedir mais entrevistas aí, porque fiquei fascinado com a tua oratória, com a tua forma de explicação, e a gente precisa muito desses ensinamentos. Obrigado, parabéns pela carreira, e até uma próxima. Até muito obrigado, senhor Joaquim. Eu que agradeço ao senhor e à SMAC nessa oportunidade. Muito obrigado. Engenheiro mecânico Oswaldo de Siqueira Bueno, conversou com você.